dia, meus queridos irmãos e irmãs. Cumprimento com alegria a todos, através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para juntos pedirmos as bênçãos do Senhor para abrirmos a sua palavra e estudarmos mais uma lição. Senhor, muito obrigado, ó grande Deus, por todo o teu cuidado por nós, por nossos lares representados, e especialmente, Senhor, por nos manter com vida e com oportunidade de conhecermos o teu recado, a tua palavra, para lapidarmos pela tua graça a nossa conduta, testemunhando da tua palavra, testemunhando do teu chamado, testemunhando da tua vontade. Perdoe, Senhor, nossos pecados. Capacita-nos a andar retamente em teus caminhos e unja-nos para a compreensão devida da tua palavra e o exercício da mesma. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Lição 9. Pedro e os gentios. Verso principal, Atos, capítulo 2, verso 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Interessante que esse tema, dentro do sermão de Pedro, em pleno Pentecostes, traz para todo o povo de Deus de todas as épocas uma ideia clara, que ninguém pode, por um segundo sequer, se desviar da graça de Deus. Descuidou os olhares da graça de Deus, é telhado de vidro de igual modo para todos. Não importa se é judeu, se é cristão, se é não cristão, se é muçulmano, todo pecador, todo mortal tem telhado de vidro sem Cristo, fugindo da graça de Deus. E para estarem debaixo da graça, em momento algum, alguém tem o direito de tripudiar sobre outras pessoas, sobre outros mortais, porque alcançou mais ou menos posições ou êxitos dentro da causa de Deus. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Este foi o foco do sermão de Pedro para a primeira grande arrancada evangelística mundial na história da palavra de Deus, que chega até os nossos dias, aonde já deveríamos estarmos sendo utilizados por Deus como instrumentos vivos, como Bíblias abertas ambulantes diante do mundo ao nosso redor. O segundo tema, Pedro no Pentecostes. Para entendermos Pedro no Pentecostes, temos que entender o Pentecostes e que relação tem essa festa do Pentecostes com o evangelismo. Observe alguns detalhes interessantes. Em primeiro lugar, Pentecostes era uma festa agrária que iniciava com a apresentação do molho de cevada exatamente no dia 15 de abril, o primeiro mês do calendário hebraico. Analise lá Levítico capítulo 23, do verso 4 ao verso 12. Vocês verão que a Páscoa começa no dia 14, à tardinha, e no dia 15, que é o dia seguinte, iniciaria o Pentecostes, que se estenderia por 50 dias, que é o significado do nome, Pentecostes, 50, por 50 dias, ou seja, até o dia 5 de junho deste mesmo ano. 50 dias de festa. Mas olha alguns encaixes
que a palavra de Deus nos coloca de acontecimentos tão interessantes dentro desse perfil, tanto antes do estabelecimento dessa festa agrária, quanto depois. Olha que coisa interessante. Todo mundo sabe que Jesus morreu numa sexta-feira, passou o sábado na sepultura. E no dia anterior, ou seja, na quinta-feira, ele teria comido a última Páscoa com os discípulos. Então sabemos, no dia 15 de abril, que seria o primeiro dia de Pentecostes, ele se apresenta como o cordeiro, aquele cordeiro lá de Levítico, que era apresentado também junto com o primeiro molho de cevada. Ele se apresenta como as primícias, morrendo em sacrifício vivo, nesse pacto de sangue, de uma só vez, para encerrar com esse assunto de pacto ritualístico de sangue. Ele se oferece. No dia, então, 16, ele estaria na sepultura, e no dia 17, no domingo, ele ressuscitaria. A palavra de Deus nos orienta que depois de 40 dias da sua ressurreição, ele iria para o céu. Se ele ressuscitou no dia 17, quando ele iria para o céu? No dia 27 de maio, completaria os 40 dias. E quando terminaria o Pentecostes? A festa do Pentecostes? No dia 5 de junho. Então, quantos dias tinha da ascensão até a festa propriamente dita, ou descida do Pentecostes, do Espírito Santo do Pentecostes, que aconteceu na festa agrária? Somente 8 dias. E não 50 dias, como pensam alguns. Veja que coisa mais interessante também. Comentamos então que a ascensão de Cristo foi no dia 27 de maio. Olhem lá em Gênesis, no capítulo 8, no verso 13 e 14, se por acaso não foi exatamente no dia 27 de maio que Noé, olha de quem que eu estou falando, Noé, muito antes de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés e Jesus, nós estamos falando de 2.350 anos atrás, antes de Cristo. Exatamente no dia 27 de maio, ele desceu da arca. E a descendência desse novo mundo, independente de serem filhos de Deus e filhos dos homens, que estavam todos consumados nessa família de Noé, dos que restaram, vivos de todo aquele dilúvio, esses, tanto filhos dos homens como filhos de Deus, que os filhos de Noé casaram com, que eram filhos de Deus, se casaram com filhos dos homens, e o próprio Noé, essas duas gerações juntas, neles nasceria, através de Sem, então o povo semita, no meio de toda a população semita, um povo seria chamado lá, então um homem lá de Ur dos Caldeus, Abraão, veio para a terra prometida, aonde estaria já um personagem autorizado por Deus, comissionado por Deus, já com a missão de manter esse trabalho aqui, que era Melquisedeque, e Abraão então encontra com esse Melquisedeque, e ali naquele lugar que estava Melquisedeque, se estabeleceria os hebreus. Abraão, progenitor da raça hebraica. E agora, lá no Pentecostes, esta festa agrária, por que essa festa agrária e a descida do Espírito Santo junto? Pense um pouco. Jesus não disse que a seara é grande e que precisa de obreiros. Comparou a pregação do Evangelho a uma seara, a grandes colheitas. E agora o Espírito Santo desce exatamente na consumação dessa festa agrária. Era o final da colheita, que teria iniciado há 50 dias antes. Agora, nesse final, exatamente nesse ponto, ele deixa a ideia clara do lançamento da semente da grande seara para a grande final colheita. Numa festa agrária em que se festejava a colheita física, ele iniciou uma roça espiritual, uma seara espiritual, com uma chuva do Espírito Santo, conhecida então por chuva temporã.
E ao final dessa grande seara aconteceria uma segunda chuva prevista por Joel e outros, a chuva serúdia para a colheita. Veja que são fatos muito interessantes, de paralelos com a palavra de Deus, que tudo tem um sentido para encaixar esse quebra-cabeça. E agora, o mais interessante de tudo é o acontecimento em si do Pentecostes. Muitos religiosos querem pegar esse assunto e fazer cavalo de batalha, criando confusões teológicas sem fundamento bíblico com este acontecimento. O que aconteceu no Pentecostes? Preste atenção, se você contar ali quantas nações estavam presentes, que veio de várias partes do mundo para assistir a essa grande festa evangelística de conversão, fruto do ministério de Cristo. Muitos estavam vindo para se agregar a esse grande movimento que estava acontecendo. Povos de línguas diferentes. Ali você vai contar em torno de 17 a 19 nações aproximadamente, se agregando em torno daqueles que passaram jejuando desde a ascensão de Cristo, estudando a palavra de Deus, orando e jejuando para a descida do Espírito Santo. Essas 19 nações que cercam esses apóstolos precisariam hipoteticamente então de 17 pessoas para se posicionar, ou de 19, para se posicionar diante deste grupo. Apóstolos eram 11. Matias ainda não tinha entrado no grupo. Judas tinha cometido suicídio, estava fora. Para completar 19, precisaria de mais 8. Se fosse 17, precisaria de mais 6. Analisem. Que coisa interessante. Mas a Bíblia já registra a conversão dos primeiros 100. Entre os 12 e os 3.000 que seriam batizados. Após o sermão de Pedro, nesse dia. Só precisava de uns poucos para completar o número, para cobrir as nações que estavam ali. Então imagine que se posicionou um servo de Deus, dos apóstolos, diante de cada caravana daquelas. Pedro assumiu uma posição do sermão do pregador principal e começa a pregar esse sermão que ao seu final renderia aproximadamente mais de 3.000 almas batizadas. Cada discípulo daquele, cada apóstolo diante de uma nação daquela, Pedro pregava na sua língua e aqueles indivíduos, os seus companheiros de pregação, atuavam como intérpretes da língua que Pedro estava pregando, a língua daquela caravana. Agora, as caravanas se surpreenderam porque, como eles podiam, sendo galileus, sendo judeus e analfabetos, semi-analfabetos, de pai e mãe, como que eles poderiam dominar a língua daqueles indivíduos? E eles admiravam disso. Como esses homens estão falando na nossa... Plural, irmão. Presta atenção. Plural. Como eles podem estar falando na língua em que nascemos? Não vê quem não quer. Fica batendo burro em ponta de faca quem não quer. Ficam criando teorias, besteiras que não tem o menor fundamento bíblico. Que Pedro estava falando um blá 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 e cada um entendendo a sua. Não tem nada a ver com isso. Para entender a Bíblia, em primeiro lugar, tem que entender a língua que você aprendeu a falar. Respeite a gramática da sua língua, do seu idioma. Aí não tem um plural. Estes homens não são galileus? Então, quem estava falando em outras línguas não era Pedro. Eram os intérpretes, que também é dom. Se você for analisar sobre o dom de língua, lá em Marcos 16, 17, esses sinais acompanharão os que me creem e falarão novas línguas. Esse é o dom de língua que a Bíblia prega. Com todo o respeito a quem prega dom de língua diferente por aí, é um princípio de escolha de cada um religioso, mas o dom de línguas bíblico é esse, novas línguas. Língua estranha quer dizer língua estrangeira. Ah, mas ninguém entende. Ah, não entende mesmo aí. Paulo não falou que se levantar dentro da igreja e falar na outra língua, que ele fala mais língua do que qualquer um, ninguém ia entender nada?
É preferível falar em profecia porque todo mundo vai entender? Porque a língua é um sinal para os de fora e não para os de dentro? É lógico. Você chega lá naquele país e fala em língua, aí sim, é importante, mais do que a profecia, porque lá ninguém tem profecia, mas vai entender que é um sinal de Deus se o estrangeiro, com roupas judaicas, chega falando a língua deles, que alguma coisa tem errado. Que aí eles vão prestar atenção. Junta as peças, vai entender facinho o Pentecostes, o que aconteceu ali. E o sermão de Pedro rendeu então essa quantidade maravilhosa de muitas almas. Veja um outro fato também muito interessante. A conversão de Cornélio, parte 1. Analisando Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, nós poderemos tirar algumas lições interessantes, começando pelo nome desse indivíduo, Cornélio. Pela história, tem só um indivíduo que começou com esse nome, que acabou se tornando sobrenome, que foi Públio Cornélio Cipião, que viveu aproximadamente há 202 anos antes de Cristo. Os centuriões, sabemos que são pessoas que cuidam de 100. Cesareia era o quartel-general de Roma para a região da Judéia. E tinham ali, segundo relato histórico, 6 centuriões. Um deles era esse então, Cornélio, possivelmente descendente, parente distante desse Públio Cornélio Cipião. Esse Cornélio, então, segundo o relato bíblico, no momento em que ele recebeu a Pedro na casa dele, muita água já tinha passado debaixo da ponte. Ele já não era mais pagão praticante, ele era um ex-pagão. Ele estava apenas aguardando instruções, através de Pedro, para se efetivar definitivamente, de forma instruída, como nova criatura. Veja que o terceiro ponto que o relato bíblico ali de Atos, capítulo 10, nos conta, que seria interessante você ler o capítulo 10 todo e o capítulo 11, para entender todo o resto da lição. Ele já tinha recebido uma visita de um anjo com roupas resplandecentes, com roupa brilhante. É claro, uma roupa de viagem intergaláctica. Não tem a menor dúvida nisso aqui. O anjo que visitou ele não trocou nem de roupa, nem colocou uma roupa, como eles costumavam fazer, para aparecer para o povo de Deus. Não, ele apareceu da roupa que ele estava, ele desceu, deu a explicação que tinha que dar para Cornélio e foi embora de novo. E esse anjo orientou exatamente ele como procurar, como encontrar Pedro. Agora uma perguntinha. Por que então que esse anjo já não foi direto em Pedro, já não colocou logo Pedro para resolver esse assunto? Foi direto em Cornélio. Porque Pedro também tinha um telhado de vidro. Pedro ainda tinha algumas questões que estavam atrapalhando a pregação do Evangelho, com uma repulsa contra o mundo gentio. Pedro ainda estava com questões que estavam atrapalhando a pregação do Evangelho e ele precisava de levar um choque para entender de uma vez por toda que esse assunto já caiu por terra. Por isso, Pedro recebe, antes de chegar em Cesareia, a visita dos enviados de Cornélio. E Pedro, antes de receber essa visita dos enviados de Cornélio, ele recebe a visão do lençol na sacada de uma casa, já próximo da cidade, que ele já estava vindo, conforme a orientação do Espírito Santo, em direção a Cesareia. E a visão do lençol, que nós vamos tratar daqui um pouco, ele recebe, já levando um primeiro choque sobre esse telhado de vidro que vinha atrapalhando a pregação do Evangelho, que estava na cabeça de Pedro. Então aí está a resposta do porquê Deus enviou o anjo a Cornélio. E a hora que Pedro descesse do primeiro choque, ia encontrar os enviados de Cornélio lá embaixo para o conduzirem até Cornélio. Imagine a cabeça de Pedro, tanto que ia fazer conta até chegar lá para entender tudo isso. Pedro tinha dali até a casa de Cornélio para ser lapidado. E a lapidação final ia acontecer na presença de Cornélio. A conversão de Cornélio, parte 2. Aqui, nesse quarto tema, temos finalmente, dentro da leitura, a convicção plena de que Pedro caiu a ficha.
de que Pedro entendeu definitivamente o propósito do Calvário, o propósito da missão do ID, soltou essas amarras e entendeu que todo mortal tem telhado de vidro. Não adianta querer ser mais do que ninguém, porque é mais ou menos religioso do que alguém, que basta um pensamento errado, um desvio de olhar da graça, é suficiente para cometer pecado de qualquer natureza diante do Altíssimo. Por isso, então, o telhado é de vidro de todo mundo, e tem que dar graças a Deus de cada dia conseguir virar a página da nossa história e ter humildade suficiente e olhar para Deus com toda a humildade e principalmente olhar para as pessoas ao nosso redor com toda a humildade, porque somos de igual modo salvos pela graça. Pedro compreende isso, batizando Cornélio e assistindo tudo o que ele assistiu de sinais dentro da casa daquele ex-pagão. A visão de Pedro, aqui agora, analisando a visão em si que ele teve antes de chegar na casa de Cornélio, desencadeou os dois grandes choques. O primeiro deles nos afirma, em primeiro lugar, aquele monte de animal imundo que ele viu no lençol, que Deus ordena a ele que ele mate aqueles animais e coma, e Pedro com fome. Veja que a visão veio no momento em que o cérebro de Pedro já estava avisando que ele precisava se alimentar, e só aparece animal imundo, e Deus manda ele matar e comer, não aparece nenhum animal limpo. E Pedro confessa que na idade que ele estava, ele nunca tinha posto animal imundo na boca. Presta atenção nesse detalhe, para achar que Cristo autorizou. Ô Pedro, ele nunca tinha posto, até naquele momento ali, nada imundo na boca, e nem depois disso colocou, porque a visão foi só uma visão, não tinha nada físico ali. Visão. E se era visão profética, tem significado. Aquilo ali era uma simbologia para ele entender. E simbologia, segundo a hermenêutica bíblica, tem chaves de interpretação. Qual é a chave de interpretação para entender animais em profecia? Daniel 7:17. Formas de governos de nações diferentes. Era só a nação que era povo de Deus? Tá. Agora todas as nações do mundo passariam a fazer parte do povo escolhido de Deus. Pedro teve que entender isso de uma maneira dura. E no verso 28 do capítulo 10 de Atos, prova que ele entendeu isso. Que todas as nações deveriam fazer parte do povo de Deus agora. Então, esse foi o grande primeiro choque de Pedro, que fez ele cair a ficha e aceitar a lapidação final para a pregação do Evangelho. O segundo grande choque foi ele perceber que assim que batizou Cornélio, incircunciso, que não era circuncidado, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e os da casa dele e outros que ali estavam, possivelmente aqueles que foram lá buscar Pedro e outros mais, que foram batizados de forma, judaicamente se falando, imprópria, mas biblicamente própria pelo momento em si da profecia e do que vinha acontecendo. Esses incircuncisos receberam o dom de línguas e começaram a falar em línguas estrangeiras diante de Pedro. E Pedro usaria isso, dentre outros sinais que seriam apresentados por outros lá no Concílio de Jerusalém, que vamos falar agora mesmo sobre isso. Então esse foi o segundo grande choque. Como que podia estar acontecendo? E a cabeça de Pedro ferveu. Então, dois choques foram necessários para ele entender que ele não poderia, igreja nenhuma, religião nenhuma, deve ficar criando obstáculos, problemas para se pregar o Evangelho, para se divulgar o Evangelho, para se estender e agilizar a pregação do Evangelho por causa de tradições que aqui deixaram de pesar. Se insistissem nesses rituais daqui para frente, seria insistir em tradições pura e simplesmente que não tem sentido bíblico algum mais.
que não tem nenhum propósito para a causa de Deus. Os rituais ficaram para trás, por isso que o sexto tema entra com o decreto de Jerusalém. Esse concílio de Jerusalém, se você analisar então, tanto Atos capítulo 11, e analisar os resultados disso até na altura do capítulo 15, de 1 a 35, ficará fácil de compreender. Primeiro levanta Pedro e relata a história que aconteceu lá dentro da casa de Cornélio. Que aqueles incircuncisos, logo depois do batismo, receberam então o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O dom de línguas desceu sobre eles. Como se não bastasse, logo em seguida levanta Barnabé e Paulo e relata que lá onde eles estavam pregando em outra parte do mundo, gentios recém-batizados começaram a fazer diversos sinais, ou seja, outros dons, a serem manifestos na vida de outros incircuncisos. Após tantas evidências, observa-se que aqueles fariseus recém-conversos ao cristianismo, que insistiam em circuncidar os gentios para fazer parte do povo de Deus, foram obrigados a calar a boca, a baixar a cabeça e aceitar o decreto de Jerusalém de que esse assunto não faz mais parte das prioridades de Deus com relação ao seu povo aqui na terra. Mesmo que no passado esse assunto foi tão grave, o peso desse assunto, desse pacto de sangue ministrado pela circuncisão, que agora no Concílio de Jerusalém se tornava um verdadeiro embaraço a ser desfeito. Se você analisar Êxodo capítulo 4, do verso 24 ao 26, vocês vão ver que Moisés, estou falando de Moisés. Quem é Moisés? Estou falando que lá no mundo da transfiguração, 1500 anos depois de Cristo, é lá, vivão. Sabemos que ele foi ressuscitado. Judas, verso 9, prova a ressurreição dele. E lá em Deuteronômio, a sepultura dele desapareceu. Lógico que foi ressuscitado, porque a sepultura de quem já não está morto mais, foi ressuscitado. Mas presta atenção, Moisés, o cara que viveu 1500 anos antes de Cristo, esse cara quase foi morto por Deus por causa desse assunto da circuncisão. Leia lá em Êxodo capítulo 4 o que eu estou dizendo. Qual era o X da questão ali? A circuncisão do filho dele, de um de seus filhos. Ele já tinha recebido a visão da sarça ardente, estava indo em direção ao Êxodo, estava indo em direção ao Egito, para no meio do caminho, lá no deserto, encontrar com o irmão dele. A mulher dele acompanhou ele até nesse trecho, a Zípora, com seus filhos, e desse cenário para frente ele seguiu sozinho, e ela voltou para Midian com os seus meninos. Mas eu queria chamar a atenção aqui, por isso, qual era o grande X da questão? Que mostra Moisés ali ferido de morte para morrer, e Zípora correndo, vai lá, pega uma faca de pedra, faz a circuncisão do filho dela e dele, e joga nos pés dele o fruto da circuncisão, e mostra, olha, marido sanguinário, tá aí, ó. Você queria sangue, tá aí o sangue. Ou seja, e isso denota que quem foi o negligente ali não foi Moisés, ele foi conivente, mas quem foi a negligente foi Zípora. Mas por sua vez não foi por rebeldia, digamos por assim dizer. Qual é a questão aí? Por que então que Zípora já não tinha autorizado a circuncisão do menino? Aí está a questão. O povo judeu, conforme Abraão, que viveu 500 anos antes de Moisés, tinha recebido a orientação que no 8º dia deveria circuncidar o filho. Contudo, essa orientação não foi vivida. Ismael, conforme o relato bíblico, Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael apenas 13 anos. Daí a prova de que o filho de Moisés e Zípora em questão ainda não tinha atingido essa idade. E isso, a mãe certamente estava poupando tempo para a criança, que devia ser certamente tratado com muito carinho, com muita mima,
Então foi protelando. Só que Moisés era o libertador. Estava indo em busca de mais de 2.400.000 pessoas que compunham o povo de Deus. E precisava chegar lá como membro ativo das ordens de Deus e dos costumes implantados por Deus para que aquele povo fosse devidamente identificado por onde quer que passasse, que eram diferentes das demais nações. Pense nisso. Veja que isso é muito interessante, porque os ismaelitas, quando Ismael desce e vai fundar o mundo árabe, que os midianitas seriam então ismaelitas, da qual Zípora fazia parte, tinha por costume circuncidar os 10 anos seus filhos. Os hebreus com 8. Mas um outro detalhe é que Moisés não foi criado com os hebreus. Foi criado com a sua mãe, sim, como ama de leite, mas foi criado como egípcio, dentro do palácio. Portanto, esses 40 anos que ele passou em Midian, que ele tinha 40 anos de idade quando ele matou o soldado egípcio e quando ele fugiu para o exílio, e ficou mais 40 anos, e estava com 80 quando recebeu a visão da sarça ardente, e é justamente nessa idade que ele tinha então esses filhos pequenos com Zípora, e aconteceu esse relato. Mas diante do povo de Israel, que já mantinha esse procedimento ritualístico seríssimo, que separava o povo de Deus do povo do mundo, a circuncisão, esse pacto de sangue, que somente o batismo serviria para substituir este pacto de sangue, que passaria a separar o povo de Deus do povo do mundo. Coisa muito simples de entender, não é verdade? Então esse assunto, por mais peso que recaísse sobre o povo de Deus do Antigo Testamento, não mais era prioridade no povo de Deus do Novo Testamento. E esse fato ritualístico, essa sombra, a partir do momento que a sombra encontra com o corpo, não precisa mais ficar adorando a sombra, vamos adorar o corpo. Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que pagou o preço do pecado e deu exemplo sendo batizado. Ele foi circuncidado e foi batizado. E deixou como regra, inspirado através do concílio de Jerusalém, da manifestação do Espírito Santo, ao resultado desse concílio, que esse assunto da circuncisão era página virada, era passado. Mostrou que o santuário destruído por Cristo e em 3 dias foi restaurado, quando ele ressuscitou da morte eterna. Ele mostrou o que é o povo de Deus. Rasgando o véu do santuário com a morte dele, era o símbolo já da destruição espiritual do santuário. A ressurreição dele da morte eterna era o símbolo efetivo de que o segundo Adão cobriu, pagou o erro do primeiro Adão e sua descendência. E da agora em diante, todos os que quiserem ser salvos, arrependei-vos de vossos pecados. E não se esqueça que o telhado de todos é de vidro, para querer ser mais do que os outros. E muito me admira, hoje, ainda, os de tabu dentro da igreja que não tem o menor sentido bíblico. Como a consagração ou a ordenação de mulheres ao ministério, porque tem muitas mulheres mais competentes do que muitos homens. E deveria elas sim estarem ministrando do que muitos pastores que eu já conheci, que apesar de ser servo de Deus, ser ungido de Deus, as mulheres tinham mais competência do que eles. Estou falando de ministério, de pessoas que eu conheci. Sem falar em muitos lares pelo mundo afora, que se as mulheres não assumirem os lares, desses casos que eu estou me referindo, de homens que não têm a menor condição de liderar, por milhares de motivos, os lares e a sociedade e a bancarrota, e a igreja também. E quantas mulheres já têm ministrado na causa de Deus como esposas de pastores que não têm verdadeiramente a capacidade administrativa que as suas próprias mulheres faz no anonimato, o trabalho que quem leva a fama é o pastor. Tipo o bicho da seda com a malha. Sabe, meus irmãos? Coisa muito interessante. Um outro tabu interessante que fica por aí mantendo é a questão de novas núpcias. As pessoas que se divorciam, se não for por adultério ou se não for por viuvez, criaram tanta regra, tanto tabu para rebatizar o indivíduo
com novas núpcias, meu Deus, é pior do que o pecado contra o Espírito Santo. Porque o cara é jogado para a geladeira pro resto da vida. Que coisa tremenda. Enquanto que a missão do ID é para ir. Ensinar tudo que eu vos tenho ensinado. Não é para criar embargo. O único pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. Por que ficar criando dificuldade com esse assunto? Se é casado no civil, se tem união estável, ou se é só juntado, casamento, divórcio e celibato é assunto de cunho individual. Não é assunto religioso, é assunto civil. Principalmente se tratando de casamento e divórcio, porque casamento, para se tornar casamento, só um juiz de paz é que faz. E para dissolver, é um juiz de direito. Se só juiz é que se mete, isso desde quando é assunto religioso? Para estar botando colher de pau e criando dificuldade para atrasar a volta de Cristo. Meus amados, não tem que ficar criando problema, entrando em assunto que não é da nossa ossada. Se para um pastor ou um padre fazer casamento precisa da procuração do juiz de paz, senão ele não faz, significa que casamento de cunho religioso não tem valor legal. Nós estamos falando de valor legal. E o que importa num casamento? É se é valor legal ou não é? Para que ficar inventando moda? Criando tabus e regras? Deixa esse assunto para a lei cuidar. O que a lei faculta, pronto, o resto é resto. Nós não estamos interferindo nas coisas de Deus. Esse assunto fez parte, principalmente, eu só fiz mestrado em teologia e cultura para defender essa tese. E por incrível que pareça, alcancei nota de excelência. Um trio polêmico, mas biblicamente claro. Casamento, divórcio e celibato. Se alguém quiser baixar, entra no Google Drive, aí do canal, e vocês poderão baixar essa tese, que é incontestável do ponto de vista bíblico, mostrando e provando que casamento e divórcio não são assuntos de cunho religiosos, são assuntos de cunho civil. Não é nenhum pecado imperdoável para ficar criando tabus e dificuldade, tão quanto o tabu da ordenação feminina, quanto o tabu do rebatismo ou batismo de pessoas que eram cristãos, batizados, que se divorciaram e casaram de novo. Presta atenção, meus irmãos. Vamos parar de ficar atrasando a volta de Cristo, porque pecador, todos têm telhado de vidro. Basta um segundo de olhar desviado para a pedra bater no telhado. É pecado. Basta pensar errado. Imagina fazer. Agora, se todo mortal tem telhado de vidro, para que ficar criando problema para deixar apenas o ar de sorriso e de prazer em Satanás de ver a obra de Deus sendo atrasada, de ver a volta de Cristo sendo atrasada, sendo protelada? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Para finalizar, sétimo tema, o sangue de Cristo limpa. Atos dos Apóstolos, página 188, a página 200. Olha o que a pena inspirada nos diz ali. A mesma luz e glória que se refletira sobre os judeus circuncidados brilhou igualmente na face dos incircuncisos gentios. Isso era uma advertência de Deus a Pedro para que não considerasse pessoa alguma inferior a outra, porque o sangue de Cristo pode limpar de toda a imundícia, seja essa imundícia real ou psicológica, como os dois tabus que acabei de citar. Que Deus abençoe a mim e a você, que possamos cooperar como líderes e como servos de Deus na pregação do Evangelho, para que Jesus possa em breve voltar. Santo Deus, nos encha do teu conhecimento. Lapide-nos como lapidastes a Pedro, para que não atrapalhemos a tua obra e que a tua causa se desenvolva através da nossa posição que tu confiastes para fazermos o teu trabalho.
Abençoe-nos e que essas questões que têm dificultado a nossa conduta e o nosso testemunho e o nosso trabalho como teus servos não sejam mais obstáculos. Que o teu Santo Espírito nos leve adiante e possamos abreviar a volta de teu Filho a este mundo. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos. Em nome e por amor de teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.